Maravilha, voltamos para mais uma aula aqui, uma aula de suma importância. Todas são importantes, né? Você sabe que direito eleitoral é um assunto sempre muitíssimo importante. Porque o direito eleitoral, para o concurso do TRE, ele tem um peso gigantesco, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Vamos trabalhar agora o que aqui? O processo das infrações. Porque até então, nas últimas aulas, nas 3 últimas, nós trabalhamos o quê? Os crimes, né? Os crimes eleitorais. Agora vamos trabalhar o quê? A forma ou a situação que envolve, obviamente, a forma de aplicação desse crime. Bom, vamos começar aqui por algumas decisões que eu separei do TSE, que eu já vi algumas questões caindo nesse montante. Tem o habeas corpus 537, 2006, que ele fala o seguinte: o fato de a Polícia Civil haver feito auto de prisão, em vez da Polícia Federal, não constitui ilicitude. Muito bem. A Polícia Civil, ela pode, obviamente, fazer a prisão. Por quê? Porque muito se discute que somente a Polícia Federal poderia fazer a infração, enfim, não, fazer a prisão, enfim. Não. A Polícia Civil, ela pode fazer o auto de prisão e não há nenhuma ilicitude nesse sentido. Haja vista que os fins justificam os meios dentro, obviamente, do devido processo legal. Sendo assim, o que é importante que você saiba, que a parte, de um modo geral, tem que ter essa conotação, respeito. Qualquer polícia poderá ser feito esse procedimento. Agora já tem uma súmula aqui do STJ, número 192, que ela fala exatamente o quê? Que compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. É mais um aspecto que trata sobre competência. É o juízo de execução penal do Estado, que faz o quê? A execução das penas impostas aos sentenciados na área federal, militar ou eleitoral. Ou seja, mas sempre que desde que seja dentro de sua competência da jurisdição eleitoral. Já o TST, no recurso especial 29803/2012, determinou o quê? No processo crime eleitoral, a recusa à proposta de transação afasta o rito, cumprido observar o previsto no Código Eleitoral. Ou seja, no processo crime eleitoral, a recusa de acordo aqui de transação afasta a Lei 9.099. E sempre aplica-se o quê? Não a transação dos juizados especiais, mas sim a transação prevista no Código Eleitoral. Então o TST foi claro. Então anota aí que não se aplica a legislação dos juizados especiais, pois o Código Eleitoral, ele é específico. Ele é específico. Então, se cair alguma questão aí que falar sobre juizado eleitoral, com certeza é falsa. Bom, as infrações penais do Código sempre são de ação pública. Então, não é natureza privada. É ação de natureza pública. Então, todas as infrações penais definidas no Código Eleitoral são de ação de natureza pública. Grifa isso. Ação de natureza pública. Em outras palavras, a parte necessariamente tem esse escopo de poder auxiliar, de poder conceder e necessariamente responder por um crime, mesmo que a parte prejudicada não queira. Imaginemos que eu ofendi alguém, do ponto de vista eleitoral. Mesmo que esse alguém não adentre com o pedido, acarretará o quê? É ação de natureza pública. O Ministério Público, no caso aqui, entrará com a demanda com certeza. O TSE, em 2011, nos embargos de declaração de um agravo de instrumento, número 181917, nos determinou o quê? Então, lá que aqui já foi matéria de questão, hein? A queixa-crime em ação penal privada
subsidiária somente pode ser aceita caso o representante do Ministério Público não tenha oferecido denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento do inquérito policial no prazo legal. Olha que interessante aqui, hein? A queixa-crime em ação penal privada somente pode ser aceita se o MP não ofereceu a bendita denúncia. Já o TSE, em 2003, determinou o quê? Que o cabimento de ação penal privada subsidiária, no âmbito da Justiça Eleitoral, por tratar-se de garantia constitucional, prevista na Constituição, no artigo 5º da CF, tá ok? Inadmissibilidade da ação penal pública incondicionada à representação do ofendido, em virtude dos interesses públicos que envolvem a matéria eleitoral. Então, aqui no inciso 59 do artigo 5º, determina que somente em virtude do interesse público que envolve a matéria eleitoral que caberá a referida situação. Bom, outro ponto importante. Todo cidadão, aqui cidadão tem conotação para nós de eleitor. Todo cidadão que tiver conhecimento de uma infração penal deverá, olha o verbo, não é que pode, ele deve comunicar ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. Vamos ver o que o TST determinou em 2012, né, através do habeas corpus 103379. Possibilidade de instauração de inquérito policial por requisição do MP com fundamento em delação anônima. Olha que interessante. Então, é totalmente cabível, dentro da área de direito eleitoral, exatamente o quê? A possibilidade de quê? Para você poder entender, de delação anônima. Então, a pessoa não precisa se identificar para o juiz. Pode chegar no juiz eleitoral e falar: juiz eleitoral, tem um candidato que está distribuindo, por exemplo, a sua propaganda com dinheiro, ou a sua propaganda com algum objeto. Esta pessoa necessariamente acarretará o quê? Acarretará, levar o conhecimento a isso ao juiz, não precisa fazer o quê? A sua identificação, até por uma questão de segurança. Então, isso é totalmente possível e passível. Bom, agora, quando essa comunicação ela for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas testemunhas, e arremeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma do Código Eleitoral. O que você tem que entender aqui? Normalmente as denúncias de um crime, elas são levadas de forma verbal. E uma vez que ela é de forma verbal, deve ser reduzida a termo, ou seja, o funcionário, né, no caso aqui do cartório eleitoral, irá reduzir a termo, e será assinada tanto por aquele que está apresentando, ou seja, o apresentante, e por duas testemunhas. Aqui a lei não fala se essas duas testemunhas devem ou não devem ser servidores, se podem ser servidores. Testemunha pode ser qualquer pessoa, obviamente, dentro dos requisitos legais, não é? Maior, enfim, e capaz. E esta situação deve ser levada ao órgão do Ministério Público local, porque é o MP que deverá o quê? Verificar aqui, se necessário, maiores esclarecimentos e apresentação de documentos complementares para que seja feito o quê, meu povo? A convicção, e deverá requisitá-los diretamente a qualquer autoridade ou funcionário que pode fornecê-lo. Ou seja, o Ministério Público ele pode pedir, sim, que seja feito o fornecimento, pleitear que sejam feitos fornecimentos para que ocorra a entrega de documentos. Então, não há necessidade de pedir para o juiz. O Ministério Público pode pedir diretamente a quem pode fornecer o documento. Então, anote isso. O Ministério Público poderá pedir
o Ministério Público poderá pedir diretamente à autoridade ou funcionários para que sejam cedidos os documentos, sem a necessidade de autorização do juiz eleitoral. Então, ele pode pedir diretamente, sem maiores delongas. Bom, verificada a infração penal, tem que estar muito bem claro isso. Uma vez verificada a infração penal, o MP ele tem um prazo para oferecer a denúncia. E tem que ser oferecida dentro de um prazo de até 10 dias. Então, o prazo é de 10 dias para que seja feito o quê? O oferecimento da denúncia. O TSE, em 2011, no habeas corpus 78048, determinou o quê? Possibilidade do Ministério Público, titular da ação penal pública, deixar de acionar certos envolvidos, como ocorre no tipo de corrupção do 299 do eleitoral, quando o eleitor, geralmente de baixa escolaridade e menos afortunado, olha só, hein? Baixa renda, né? Que tenha recebido benefício para votar em determinado candidato. Olha que interessante, hein? O Ministério Público, ele pode o quê? Se recusar, né? Ele pode escolher e pode não intimar as pessoas que tenham recebido algum benefício, mas as pessoas são de baixa escolaridade e pessoas humildes. Essa pessoa, ela não responderá por um processo, porque muitas vezes a pessoa é tão simples que ela não sabe nem o que está acontecendo, não é? Ou seja, aqui o importante é punir quem? O corrupto. Esse é o importante. O corruptor, muitas vezes, aquele que recebeu aquele benefício para votar o coitado, é tão paupérrimo, certo não está, mas é tão paupérrimo que a possibilidade que ele viu de ter um dinheirinho ali para comer alguma coisa. Então anota isso, que o Ministério Público, ele tem o quê? A autonomia de não acionar certos envolvidos quando tiver baixa escolaridade e baixa renda. Deixa bem claro isso, hein? Baixa escolaridade e baixa renda. Ainda nesse contexto, o STJ, em 2005, num recurso aqui de mandado de segurança 14.990, determinou o quê? Que a aplicação desse dispositivo, ou seja, de oferecimento da denúncia, também ao membro do Ministério Público, a participação do membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia. Ótima observação aqui também pelo STJ. Muito bem. Quando ocorrerá a rejeição da denúncia? Quando ocorrerá a rejeição da denúncia? Primeiro, quando o fato, obviamente narrado, não constituir crime. Se não houver crime, não há por que ter denúncia. Fechou. Segunda situação. Se já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa. Por exemplo, a pessoa faleceu. Okay? Então não há o que se aceitar a denúncia numa situação como essa. E o TSE, em 2012, no recurso especial 35486, determinou o quê? Que o acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição. Ou seja, não ocorrerá o quê? A interrupção da prescrição no caso da confirmação da condenação. E também não será aceita a denúncia, será rejeitada quando for manifesta a ilegitimidade da parte ou fatal condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Claro, via de regra, a denúncia ela tem que ser feita pelo Ministério Público. Bom, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação e a notificação do MP. Então, o primeiro passo é esse, o juiz determina o dia e hora para o depoimento do acusado. O réu e seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Então, o prazo para a defesa é de 10 dias. Outro ponto também.
Uma vez ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa, e praticadas as diligências requeridas pelo MP, e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias para cada uma das partes. Acusação e defesa para alegações finais. Ou seja, o instruído processo, as partes têm 5 dias para as razões finais. Bom, terminado esse prazo de 5 dias, dentro de 48 horas, esse processo ele deve ser concluído para o juiz. E o juiz terá 10 dias para proferir a sentença. Então, terminou a instrução, razões finais, depois das razões finais, 48 horas para que o processo seja concluído e, consequentemente, 10 dias para a sentença. Bom, dessas decisões finais de condenação ou absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional, esse específico no prazo de 10 dias. Agora, se a decisão do Tribunal Regional ela for condenatória, baixarão imediatamente aos autos a instância inferior para execução na sentença, que deverá ser feita no prazo de 5 dias, dado à vista do Ministério Público. Okay? Então, havendo a condenação no TRE, já baixa para a vara para que ocorra a execução. Ou seja, como você pode notar, o que mais pega aqui é justamente o prazo. Então, anota aí, hein? Nota isso. Que o processo ele deverá ser concluído após as razões finais em até 48 horas para o juiz, e o juiz tem 10 dias para a sentença. Uma vez que ocorre a decisão, cabe recurso em até 10 dias para o Tribunal Regional Eleitoral. E uma vez que a decisão do TRE é condenatória, já deve baixar imediatamente aos autos para que seja feita a execução. E detalhe, que será feita no prazo de 5 dias, contados data à vista do Ministério Público. Muito bem, com isso nós fechamos mais uma aula sobre o procedimento aqui das infrações penais no Código Eleitoral. Bacana, hein? Bastante informação para você, hein? Muito obrigado, até a próxima!